de aventura, né, Diego? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luciana Nogueira, que é diretora da Rede Trilhas, está conosco aqui conectada. Bom, Luciana, bem-vinda, boa tarde. Muita gente tem questionado, né, essa infraestrutura da Indonésia, questionado o resgate. Como é que você viu também, você que é acostumada, né, a essas trilhas, como é que você viu esse resgate de 4 dias da Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Vocês me ouvem? Ouço bem. Tudo isso que aconteceu com a Juliana foi um acidente muito grande, uma fatalidade, e em condições muito desfavoráveis, né? O turismo de aventuras, as práticas de trilhas, principalmente em regiões mais remotas, como esse vulcão do Rinjani, ele pede que aquela pessoa que vai se aventurar, ela faça uma pesquisa prévia de quais são as condições de resgate daquele local, quais são as condições climáticas, como funciona toda essa questão. É sempre bom você estar acompanhado de um guia ou um condutor local que seja habilitado para essa situação de emergência que possa acontecer em trilhos, né? Acidentes todos nós estamos sujeitos a acontecer. O que aconteceu com a Juliana foi muito, muito, muito triste e lamentável, porque ela caiu numa área de difícil acesso. Aquela região, climaticamente, ela é muito instável. Então, por exemplo, prejudica e dificulta muito o uso de helicópteros, né, de aeronaves que pudessem fazer esse resgate. A Indonésia, né, não sei exatamente como funciona a questão de resgate na Indonésia, mas eles não parecem muito preparados para ter esse tipo de ação imediata e com a urgência que o caso da Juliana necessitou. Então, a Juliana acabou, muito provavelmente, falecendo pela espera longa, né, em ser resgatada. Ela estava numa área de altitude, então, muito provavelmente, o frio, principalmente da noite, possa ter levado a ela um caso de hipotermia. Ela não estava devidamente preparada para enfrentar esse frio, até porque ela não imaginava que fosse acontecer isso com ela. E hoje, esse tipo de situação é muito triste que ela tenha que acontecer para que a gente tenha que abrir essa discussão sobre a segurança. É o que nós chamamos de sistema de gestão de segurança. Ela precisa existir, esse sistema precisa existir para que situações como a que ocorreu com a Juliana não tenham esse desfecho tão trágico como foi o dela. Carla. Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Mas a senhora acha que dá para... É triste falar isso mesmo, né? Mas de usar esse caso para cobrar políticas públicas aqui, por exemplo, no Brasil, em relação à segurança dos parques, que sejam os parques nacionais. O que poderia ser feito na esfera, digamos, pública, né, para minimizar a possibilidade de acidentes como esse? Olha, eu vou falar a nível de Brasil. Nós temos um sistema de resgate, né? O Corpo de Bombeiro Militar, em todos os estados no Brasil, na grande maioria dos estados, eles têm equipamentos e pessoas muito treinadas para esse tipo de resgate. No Brasil, nós não temos essas condições climáticas muito ruins e desfavoráveis como o vulcão Rinjani. Então, eu acho que nós temos, sim, um sistema de segurança muito efetivo no que diz respeito ao resgate. Agora, nós precisamos também ter, a gente está falando de segurança de acidentes, de situações desse nível. É preciso que nós tenhamos mais informação, nós precisamos compartilhar muito mais essa educação sobre como praticar esportes de aventura no Brasil. Nós precisamos entender como funciona, nós precisamos conhecer onde estamos indo, nós precisamos pesquisar aquele local. Os parques hoje possuem, não todos, tá? Mas alguns parques nacionais, alguns estaduais também, eles possuem equipes de resgate de brigadistas, de monitores, que podem oferecer esse primeiro resgate, né? E existe o Corpo de Bombeiro. O Brasil é muito privilegiado nessa situação de termos um grupamento de resgate muito eficaz, como é o Corpo de Bombeiro. E acho, sim, que é muito triste, né? Mas esse tipo de acontecimento, e foi com a Juliana, uma brasileira,
abre a oportunidade da gente conversar mais, entender mais o que é o turismo de aventura, como ele funciona, de que forma nós podemos nos prevenir de acidentes. O seguro, existe um seguro específico no Brasil, isso é muito praticado para quem faz atividades de esporte, de aventura, né, que incluem aí riscos, né, calculados, riscos assumidos que a gente tem. Eu sou uma praticante de esporte de aventura, então toda vez que eu vou dentro do Brasil mesmo, que eu vou fazer alguma atividade um pouco mais arriscada, eu contrato para mim aquele seguro, que ele é pequeno, ele é específico para aquele ponto, para aquela atividade que eu vou fazer, e que me garante um resgate mais efetivo caso a brigada daqueles parques não consigam me alcançar, caso o corpo de bombeiros não consiga efetivamente chegar tão rápido quanto eu preciso. Só para a gente encerrar rapidinho, Luciana, ia te perguntar pelo fato dela ser mulher, né? Há muitas críticas também sobre a Juliana, né? Por que ela foi fazer essa trilha? Por que ela viajou sozinha? Queria te ouvir sobre isso. Eu não concordo com essas críticas, né? Como mulher, como viajante, como pessoa que faz o mesmo que a Juliana faz, eu acho que nós mulheres temos total capacidade de viajarmos sozinhas, não somos menos capazes de fazer o que ela estava fazendo. Então, é uma questão de preparo, e não uma questão de gênero. Homens estão melhores preparados? Não, é uma questão de estarmos preparados. Então, isso não aconteceu porque a Juliana é uma mulher, isso não aconteceu porque a Juliana estava viajando sozinha, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Isso poderia ter acontecido com um rapaz que estivesse no grupo dela. Então, ela sofreu um acidente, ela tropeçou, pelo que está sendo falado, né? Ela tropeçou, caiu, despencou numa área de muito difícil acesso. O Rinjane, ele tem um solo muito peculiar, ele é um solo que se degrada, então é uma pedrinha que vai se desfazendo. Então, ela caiu num determinado ponto e ali se tornou muito difícil para ela conseguir subir. Cada vez que ela tentava subir, muito provavelmente ela caía mais um pouco. Então, isso não aconteceu porque a Juliana é mulher. Né? Isso tem que estar muito claro. Nós, mulheres, temos toda a liberdade de viajarmos sozinhas, de praticarmos as atividades de aventura, todos os esportes que existem, desde que estejamos habilitadas para isso. Isso daí é uma questão muito pessoal de cada um que vai fazer. Eu reitero, quem quiser se aventurar, se aventure. É muito bom fazer esse tipo de atividade, mas nós precisamos estar preparados para isso, conhecer os nossos limites, conhecer até onde podemos ir e saber com quem nós estamos. Então, a Juliana, ela contratou um guia para poder fazer o trekking, né? A caminhada lá do vulcão Rinjane, é uma caminhada de 2 a 3 dias, e não é uma caminhada muito técnica, mas é uma caminhada que exige muita atenção, porque é um solo muito diferente do que nós estamos acostumados. Existe o fator da altitude, que para quem é um brasileiro, mora no nível do mar, é mais um agravante. Então, a Juliana, ela era uma praticante de atividade que estava ali fazendo, e isso independe do gênero dela. É isso aí, Luciana. Obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço para você, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vamos em frente aqui, mudar a pauta. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou hoje um comunicado oficial informando que todos os solicitantes de visto de estudantes e de intercâmbio deverão tornar públicos os perfis de suas redes sociais. A partir de agora, quem deseja tirar o visto de estudante precisa deixar seus perfis, então, públicos. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Deixa eu trazer para cá a nossa convidada que está aqui conectada. É Larissa Salvador, advogada especialista em imigração. Bom, Larissa, o Trump já tinha falado sobre esse assunto, agora chega o aviso oficial, né, sobre isso, falando que o visto ele não é um direito, ele é um privilégio, né? Ele é algo que é concedido e por isso essas exigências todas. Como é que está isso para você que trabalha justamente ajudando, né, as pessoas que tentam imigrar ou migrar para os Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Realmente a situação tem causado alarme, né? Já estava um pouco de caos quando eles tinham bloqueado a emissão de vistos de estudante e também do agendamento para estudantes em maio.